Daí, pessoal, mais uma resolução. Estudando a viabilidade de uma campanha de vacinação, os técnicos da Secretaria da Saúde de um município verificaram que o custo da vacinação de X% da população local era de aproximadamente Y igual a 300x sobre 400 menos X milhares de reais. Nessa expressão, escrevendo-se X em função do Y, obtém-se X igual. Bom, então o que ele quer é uma coisa bastante simples. Ele me dá uma lei, Y igual a 300x sobre 400 menos x. Olha só, ele me dá esta lei aqui. Nesta lei eu tenho o quê? Eu tenho y em função do x. Aqui, ó, eu tenho y em função do x. Ou seja, o y está variando de acordo com o x. E o que ele quer? Ele quer o x variando em função do y, ou seja, ele quer que o x fique isolado. Ok? X igual, ele quer assim a lei. Bom, antes de fazer o procedimento, que é bastante simples, eu quero explorar aí um pouquinho esse exercício, né? Deixa eu colocar aqui a lei f, ou a lei normal, vamos dizer assim, y igual a 300x dividido por 400 menos x. Eu aboli aqui o parênteses, né? Não achei necessário. Bom, e aí? Só para que tu entenda o significado dessa lei. Ele está dizendo que essa lei determina o quê? Determina o custo, né, em milhares de reais para o X% da população que vai ser vacinada. Então eu vou fazer aqui uma espécie de conjectura, tá? Eu vou supor aí a vacinação de, por exemplo, 10% da população, tá? Inventei agora, então, sei lá, então o X, ele representa a porcentagem da população que é vacinada. Então vamos supor 10% da população será vacinada. Sendo assim, então eu tenho que o Y é igual a 300 menos 10%, menos 10, divide por 400 menos 10. Aqui é 300, deixa eu voltar aqui, 300 vezes x, vezes 10, divide por 400 menos 10. Agora sim. E aí então 300 vezes 10 dá 3.000. Divide por 400 menos 10, 390. Então eu vou dividir isso. Então vou achar aqui, ó, y igual, fazer no rascunho aqui, ó, 3.000. Vou dividir por 390. Eu já posso cancelar aqui, 0 com 0. 300 por 39. Se fosse 40, daria 7 vezes. 7 vezes 39, 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 3, 21, 27. 273. Aqui me sobra 7, 2, 27. Invento um 0, vírgula. Tu vê que 270 ó, é praticamente 273. Então isso vai dar praticamente 7,7, só para arredondamento, tá? Então o y aqui ele é muito próximo de 7,7, o que? Nota que é o valor do y em milhares de reais. Então isso significa que o gasto para vacinar 10% da população é igual a praticamente R$ 7.700. Então isso aqui o exercício não está pedindo, né? Eu só fiz essa conjectura aqui para dar uma riqueza, né, maior nesse exercício, que inclusive poderia ter sido essa a pergunta. Poderia ter perguntado, considerando que 10% da população
será vacinada, qual é o custo para vacinar esse 10%. E o custo seria em torno de R$ 7.700, ok? Bom, mas o que ele pede então é o x em função do y. Então na realidade ele está fazendo o que? Ele quer a função inversa. Vou repetir aqui a lei, ó. Y é igual a 300x sobre 400 menos x. Então ele quer fazer a variação do x em função do y. Tipo assim, nessa lei original aqui, eu estou calculando quanto que eu gasto para vacinar uma certa porcentagem da população. Na função inversa, o que acontece? O raciocínio é inverso. O raciocínio é quanto por cento da população eu consigo vacinar com um certo valor em reais. Então essa é a ideia que ele quer. Ele quer o x, variação do x, em função do y. Quer dizer, o y vai variando, o dinheiro vai variando, e aí eu vou calculando quanto por cento da população eu consigo vacinar. Como é que eu saio de uma função para outra? Bom, isso aí é a definição da função inversa, né? Eu tenho a função de y em função do x e quero de x em função do y, então eu quero a função inversa. Como que eu defino a função inversa? Bom, a primeira coisa é permutar o x e o y de lugar. Então aqui y e aqui x, eles vão trocar de posição. Então eu vou ficar com o x aqui igual 300y divide por 400 menos x, 400 menos y. Aí eu vou fazer um procedimento que é uma receita que acontece sempre. Eu já troquei o x pelo y. Esse denominador vai para lá multiplicando na falsa passagem. Isso é um procedimento padrão. Então, x que multiplica 400 menos y igual a 300y. Tá? Isso está sendo assim por quê? Porque nessa função eu tenho dois valores de x aqui. Ó. Não dois valores de x, mas 2x na mesma lei. E isso vai fazer com que eu tenha dois y na mesma lei. Então, para eu isolar esse y, não tem como eu isolar um e não isolar o outro. Então, eu tenho que isolar num só. Então, eu devo juntar esses dois y. Então, esse procedimento que eu estou fazendo aqui é para juntar os dois y num só. Então, peguei o denominador, passei para lá multiplicando. Aplico a distributiva. É o segundo passo. Primeiro passo, o denominador passa. Segundo passo, eu aplico a distributiva. X vezes 400 dá 400x. E x vezes menos y menos xy. Isso é igual a 300y. Observe que o objetivo é isolar o y. Então, eu vou deixar os y todos do mesmo lado. Vou deixar aqui desse lado 400x. Esse menos xy vou mandar para lá. 300y mais xy. Dessa forma, eu tenho os y aqui ó, perto um do outro. Então eu coloco esse y em evidência. Então aqui eu vou ter 400x igual, coloco o y em evidência, me sobra aqui 300 mais x. E agora, para eu isolar definitivamente o y, é só passar esse fator dividindo na falsa passagem. Então eu tenho 400x divide por 300 mais x. Isso é igual a y. E aí eu tenho então o meu y isolado. E aí eu estou falando, né, da letra E. Por quê? Porque eu quero variar o x em função do y. Então vai ficar assim, ó. X igual a 400y divididos por 300 mais y. Então tá aqui a lei, ó. Aí eu só destroquei, né, os x aqui e os y troquei de lugar. Ok? Então fico com a letra E. 400y sobre 300 mais y. Então o exercício está pronto, né? De acordo com o que ele queria, está pronto. Eu até fiz uma exploração aqui a mais a respeito do significado desta lei
na prática, fiz até um cálculo demonstrativo, e aqui eu fiz o que o exercício estava pedindo, que era a determinação da lei da composta. Então o exercício, vamos dizer assim, está muito bem já explorado. Mas eu ainda vou te mostrar uma outra situação. O significado desta lei aqui, né? Desta lei que é x igual a 400y sobre 300 mais y. Por quê? Porque lembra que essa lei aqui nada mais é do que o quê? A variação da porcentagem em função do y. Lembra que o y corresponde ao quê? O y corresponde aos reais, aos milhares de reais. Então, olha o que eu vou fazer para ti. Eu vou determinar qual a porcentagem, então x%, para um certo valor de y. Então, x% para um certo valor de y. E o y que eu vou escolher, estrategicamente, é 20%. Então, vamos supor que eu queira vacinar aí 20%, aliás, eu queira vacinar 20%, não, vamos supor que eu tenha 20 mil reais para gastar. Tá? Aqui eu tinha 10%. Para vacinar, gastei 7.700 reais para 10%. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 20 mil reais e vou verificar quanto por cento eu consigo vacinar com a população. Da população, justamente é esse o objetivo desta expressão que eu obtive agora. É a porcentagem em função do dinheiro. Então aqui eu tenho 400 vezes y vezes 20. Mas por que 20 e não 20 mil? Porque o y, ele diz que é o quê? É em milhares de reais. Então vezes 20, 20 mil. Aqui 300 mais 20. Então x é igual a 400 vezes 20. 4 vezes 2, 8. Eu tenho 3 zeros. Isso vai dar 8 mil. E aqui 300 mais 20, 320. Cancela zeros. Isso é o mesmo que 800 por 32. X igual. Aí eu vou fazer aqui no rascunho. 800 divide por 32. 2 vezes 32, 64. Sobra 16. Baixa o 0, 160. Por 32 dá 5. 160 zerou. Então, x igual a 25, ou seja, 25%. Então, olha que interessante que eu obtive aqui, né? Que a partir de 20 mil reais, eu consigo vacinar exatamente 1/4 da população do município. Poderia ser essa a pergunta, né? Poderia ele perguntar, se eu tenho 20 mil reais, quanto por cento eu consigo vacinar? Ou, quanto eu gasto para vacinar 25% da população? Então, é mais ou menos essa virada aí que eu fiz nesse exercício. Então, ele ficou um exercício com a resolução um pouco mais demorada do que deveria, né, do que seria necessário, mas com essas duas explorações a mais, né, com essa exploração partindo da porcentagem para o gasto e na outra lei partindo do gasto para a porcentagem usando a função inversa. Então esse exercício é bastante rico no sentido de entender a ideia da função inversa. Eu tenho as duas leis e consigo aí permutar as duas situações e inverter as duas situações. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.